Bom, pessoal, vamos lá então. Agora vamos dar a palavra aí para o Renato, que nós interrompemos ele antes, né? E agora a palavra é toda tua. Bom, já para começar, né, a minha primeira experiência, as minhas primeiras, né, elas não foram projeção astral clássica. Relembrando aqui o que eu considero, acho que vocês também consideram uma projeção astral clássica, é aquela que você se vê saindo do corpo, você acompanha o processo da saída, que eles chamam também de projeção astral direta, né? E indireta é aquela que você dorme e desperta já quando está fora do corpo. Para quem tem projeções com frequência, sabe que a consciência, o despertar é o mesmo, o que varia é o nível de lucidez lá fora. Então as minhas primeiras não foram clássicas, né, saindo, só mais para frente que eu vi a ter, depois de bastante prática, as projeções clássicas, diretas. Mas a minha primeira projeção astral aconteceu pelo seguinte fato: uma pessoa chegou até mim, né, e de brincadeira, falando, que a gente consegue sair do corpo, que não sei o que, de brincadeira, a pessoa tinha mais conhecimento na época, e eu fiquei curioso, eu era jovem, tinha 16 anos, eu fiquei curioso para a gente ver como que a gente já busca isso de outras vidas, né? Aquilo não passou batido para mim, aquilo ficou na minha cabeça martelando, como assim sair do corpo? Tem como fazer isso? Fiquei pensando, e a pessoa não falou mais nada, porque ela falou de brincadeira. E eu fiquei curioso. Na época também a internet era difícil, então eu fui até a leitura procurar saber a respeito, e eu encontrei esse livro aqui lá na leitura. Quem conhece aí, né, é o clássico aí que o Júlio comentou, né? É o Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. Então eu falei, eu vou ler esse livro, e eu lembro que eu estava tão empolgado que foi de dentro do ônibus, eu já abri, já comecei a ler ali, e eu tenho enjoo dentro do ônibus, mas a empolgação era tanta de querer alimentar dessa informação que eu fui lendo ali, e cheguei em casa e eu já queria praticar aquele pedacinho que eu li, eu queria colocar em prática, e assim eu fiz. E aí eu colocava toda noite, fazia a prática ali, para tentar uma projeção. Até que um dia eu despertei no quarteirão aqui de cima da minha casa, eu despertei fora do corpo. Quando eu despertei, foi uma coisa sinistra, mas de forma positiva. Sinistra, porque você só sonhou até ali, sabe? Nesse tempo de vida, você só sonhou. E de repente você tá ali fora do corpo. A consciência nossa faz assim, né? Boom, dá aquele boom assim de repente, como se acendesse a luz mesmo. Você fica aceso. Eu fiquei desperto assim na rua, falei, eu tô fora do corpo. Falei, e agora, o que eu faço? Não tinha programado nada, era jovem. Falei, vou tentar voar, porque fala que dá para voar. E eu lembro que eu pulava, sentava no ar e ficava batendo as mãos assim para ficar flutuando. E flutuava, eu falava, que bacana, nossa, dá para flutuar igual eles falam mesmo. E fui assim, pulei de barriga e deslizei no ar, atravessei a rua e tinha um muro que era mais ou menos da altura do meu peito, o muro de uma casa. Eu parei ali naquele muro e fui colocar a mão assim para pensar um pouco, refletir sobre aquela situação que estava acontecendo. Quando eu fui encostar no muro, minha mão atravessou o muro. Aí eu assustei, eu falei assim, gente, mas tem um muro aqui. Tem um muro aqui. Na hora que eu fui com a mão de novo, eu senti o muro, a consistência dele normal. Consegui apoiar a mão. Não entendia o porquê disso na época e tudo. Falei, só sei que aconteceu isso. E aí eu falei assim, olha só, desde a primeira projeção eu já tenho isso, né? De querer voltar para o corpo para não perder a experiência. Eu falei, eu vou voltar para o corpo agora para eu não perder essa experiência. Então eu fui descendo a rua e cheguei de frente à minha casa. Eu já dormia, assim, tinha uma porta grande, que era uma loja, eu já dormia de frente, atrás dessa loja, então eu tinha que atravessar a porta para chegar no meu quarto. Eu falei assim, eu vou atravessar essa porta e vou chegar no meu quarto. E eu fui com toda velocidade, que eu atravessei a porta, eu me vi na cama e eu fui na minha direção, assim, quando chegou perto eu bati, assim, deu um solavanco, assim, quando eu bati no corpo na cama, eu já bati levantando, assim, da cama e respirando forte, todo feliz e falando, gente, aconteceu, pensando comigo, tô feliz, só que aí bate aquela
aquela tristeza, né? É uma felicidade só sua, porque como que você vai compartilhar isso com os outros? Né? É complicado no começo. Aí isso, falando, foi o que? Há mais de 20 anos atrás. Hoje ainda é complicado, imagina naquela época. Então, eu despertei e falei, nossa, eu tenho que lembrar disso. E dali eu comecei a praticar mais, fui praticando mais e mais. Todo mundo, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço, pratiquei até uns 20, tinha 17, até uns 20 anos. Dos 20 ali, eu dei uma parada. Dei uma parada. Aí com 24 eu entrei no espiritismo e não voltei a praticar, dei aquela parada. Então tinha uma, duas saídas por ano, mas bem lero-lero, né? Bem leve a saidinha. Mas não praticava. Até que um dia eu falei assim, eu vou pegar firme nisso. Então tem uns 3, 4 anos que eu voltei com tudo, assim, com firmeza. E de lá para cá tem sido muito produtivo mesmo. Eu agradeço muito a cada dia. É isso aí que eu tinha para contar. Essa é a primeira. Tem tempo aí, Guilherme? Tem mais um pouquinho ainda. Tem? Então deixa eu contar uma outra das primeiras também. Que é a curiosidade de todo mundo quando começa a sair do corpo. Que é o quê? Vamos ver se vocês lembram. Vocês não estão focando, mas vocês vão saber. Que é querer ver o próprio corpo na cama, né? Então eu falei, eu vou ver meu corpo na cama. E eu saí, para minha surpresa, eu consegui ver o corpo mesmo. E eu cheguei perto, eu despertei fora do corpo já, só que dentro do quarto. Não estava fora, no quintal. Eu falei, eu vou voltar no quarto para ver o corpo. Voltei no quarto e vi o corpo deitado na cama. Gente, é uma sensação. Eu vou falar de brincadeira aqui, mas a gente descobre o quanto que a gente é feio. Eu vou falar por quê. Eu vou falar por quê. Vocês já escutaram a voz de vocês gravada a primeira vez? Como é que vocês acharam esquisito a voz? É a mesma coisa quando você vê o seu corpo e não está vendo pelo espelho. Você está vendo ele ali ao vivo, você fala assim, esse sou eu? E eu cheguei perto, assim, eu escutava a respiração minha do corpo. Aquela respiração mais pesada. Eu escutava, e o engraçado, quando eu fui chegando perto do corpo, quando eu fui aproximando, que eu agachei para chegar perto do rosto, quando eu fui chegando perto, eu comecei a escutar um barulho estranho, fazendo assim, ó, zum, 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 zum. E quanto mais eu aproximava, mais esse barulho intensificava. Aí eu, opa, afastei, não sabia o que era. E aí eu afastei dali, aí não lembro o que eu fui fazer na época, mas eu sei que foi, assim, muito interessante essa experiência, você ver o próprio corpo ali, né? É isso aí, gente. Passo a palavra aí para quem quiser comentar.